Meus irmãos, minhas irmãs, do Centro Espírita Amor e Luz, é com muita alegria no nosso coração que nós aceitamos esse convite do nosso irmão Santo para realizarmos uma reflexão. Reflexão essa que se desdobra a partir de uma plataforma de entendimento que cada um de nós tem, conhece, que é a visão mais ampla dos objetivos da vida que nos dá o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita. Mas também para todos os cristãos. Então nós sabemos muito. Nós sabemos a respeito da imortalidade, da continuidade da vida, daquela ressurreição que ocorre quando o nosso corpo material se transforma em corpo espiritual. Não perdemos a consciência, nos encontramos com os nossos amores no mundo espiritual. Nós temos conhecimento dos objetivos pelo qual estamos neste mundo. Sabemos a respeito da reencarnação e sabemos que estamos aqui para um processo de purificação, de autoiluminação. Sabemos que trazemos ainda na nossa bagagem espiritual muitos comprometimentos, muitos enganos com a lei de Deus, mas o horizonte que a doutrina espírita abre para nós é tão vasto e tão profundo que é o combustível bendito que faz a gente acender a chama da vida em nós a cada instante, a cada momento. Nós temos conhecimento bastante para acender o movimento da vida em nós a cada instante e a cada momento. Por isso, a temática, para nós, do Amor e Luz, para nós, dos irmãos que vão nos escutar, é vós sois o sal da terra, está em Mateus no capítulo 5, no versículo 13. Então, essa é a temática para nós repensarmos, pensarmos sobre esta expressão de Jesus, não só para nós que conhecemos um pouquinho mais o Mestre querido, Deus e o seu amor, de onde vemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, mas para todos aqueles que de alguma forma se dizem cristãos, ou seja, procuram de alguma forma fazer de Jesus o seu modelo e guia, mas ao mesmo tempo, cristão no sentido de seguir o Evangelho de Jesus. Vamos então. Eu gostaria, antes de entrar no assunto, eu gostaria de colocar uma plataforma de entendimento. Por que entendimento? Porque quando Jesus expressou vós sois o sal da terra, lá no capítulo 5 de Mateus, todo o capítulo 5 anterior ao item 13, nós vamos verificar Jesus subindo o monte das bem-aventuranças ou o monte do autoconhecimento. Então, a gente precisa falar um pouco sobre o autoconhecimento, as bem-aventuranças, para que a gente entenda melhor e reflita melhor sobre a colocação de Jesus quando ele disse, vós sois o sal da terra. Pois bem, por que eu digo que as bem-aventuranças, as 8 beatitudes, que estão no capítulo 5, elas são autoconhecimento? Porque elas representam exatamente as forças que estão dentro de nós, dentro de cada um de nós, que precisam ser ativadas, e Jesus o faz lá no Monte das Bem-aventuranças, porque no fundo ele procura, tá certo? Colocar para todos nós, certo? A maneira de ativar essas forças. Se você quer uma vida de qualidade, você precisa ativar essas forças. Ora,
são as mesmas forças, né? Porque a psicologia do amor que está no Evangelho é uma forma de mergulhar em você para você ativar suas forças, a fim de que essas forças, esses valores, lhe dê condição para atender todas as demandas, quaisquer que sejam. Nós assistimos hoje o campo da psicologia positiva fazendo a mesma coisa, buscando pontuar as forças que estão dentro de você para você poder ativá-las e aí você ter uma condição melhor de sair de determinados processos emocionais, espirituais, negativos. Então vejamos, que forças são essas? Essas forças são compiladas pelo Consolador a partir do capítulo 5. Então, o Consolador, né, a espiritualidade amiga, colocou essas forças no capítulo 5, 7, 8, 9 e 10. Então, é preciso a gente entender, okay, que nós temos essas forças dentro de nós. E em que se baseia essas forças? Por que o Monte das Bem-aventuranças é o Monte do Autoconhecimento? Vamos então. Então, nós sabemos que as leis de Deus estão na nossa consciência, conforme a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Então, na sua consciência está as leis de Deus. Na sua consciência, enquanto a lei de Deus tem a presença de Deus, na sua consciência tem também o DNA ou a característica divina. Então, na verdade, quando eu falo em ativar forças, eu estou dizendo, tá certo? Que nós devemos ativar as características de Deus que há dentro de nós. Por isso que elas têm forças poderosíssimas. São os nossos valores principais para enfrentar nossas dificuldades. Então, nós temos uma característica divina colocada na nossa consciência, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e que nós precisamos ativá-las no despertar da consciência. Por isso que o Sermão do Monte é o monte do autoconhecimento. Então vamos entender então essas forças que estão dentro de nós, para depois nós irmos para o entendimento e a reflexão, vós sois o sal da terra. Né? Então vamos lá. Então vamos ver no capítulo 5, né? No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o Consolador coloca outras bem-aventuranças lá junto, né? E ela desperta uma força que está dentro de você, que é a força da sua fé. O que é fé? É a fidelidade a Deus, à vontade de Deus. Então, veja bem, o que fala lá? Das nossas aflições, dos nossos enganos, das nossas dificuldades. E aí o que o Consolador diz para a gente, as bem-aventuranças, avante os que sofrem, né? Ele diz, olha, aconteça o que acontecer na tua vida, ocorra o que ocorrer, seja o engano que tu tenha cometido, lembra, ativa um valor que tem dentro de ti. Por mais que o mundo tenha te pisado, por mais que o mundo tenha te atropelado, por mais que tu te sinta no chão, nunca deixe que o mundo leve e você jamais vai perder o valor que é a sua fidelidade a Deus. E este valor de Deus para você, enquanto o amor que Ele tem por você e que você necessita também amá-lo. Então essa fidelidade chama-se fé. Ela é uma característica que foi dada a cada um de nós, tá certo? Quando Deus nos criou. Então, a primeira força que você não pode perder e tem que ativar a partir desse despertar de consciência, do conhecimento, ou seja, a lei de Deus na tua consciência, esse valor tu não perde nunca, por mais que tu tenha feito coisas difíceis, erradas, se enganado, por mais que o mundo tenha te envolvido com toda a sua música, com toda a sua fragrância e tenha te perturbado, não consegue tirar de ti esse valor, que é da fé, que é fidelidade a Deus. Nós vamos verificar o Consolador, né, abrindo novos entendimentos sobre essas forças que estão dentro de você. A outra força que Jesus pontua e que o Consolador pontua no capítulo 7, né, é a da simplicidade.
os chamados pobres de espíritos, os pobres de espíritos, tá certo? Ok? Que é da simplicidade. Essa força da simplicidade vai nos permitir nos conduzir melhor. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Deles é o reino dos céus. Ora, por que nós, a maioria de nós, né, nascemos aqui na terra verde do Amazonas? Por quê? Porque olha só essa floresta imensa. Ela é imensa porque ela nasceu simples e no silêncio ela cresce. Uma sementezinha simples, lá na escuridão da terra, se transformou na grandiosa floresta amazônica. Então a natureza nos mostra essa força da simplicidade. É importante nós termos esse valor nos nossos comportamentos para que a gente não se iluda com o canto que o mundo nos traz, muitas vezes nos fazendo criar necessidades falsas. Então é preciso caminhar de forma mais simples. O nosso paradigma não é o ter, não é o bezerro de ouro, não é usar o que nós temos para atropelar os outros. O nosso paradigma, tá certo? É nos aperfeiçoar. Não vamos nos elevar mais acima de ninguém, como o mundo pede, pelo que a gente possa ter, né? Ou pelo carro que a gente tenha, ou pelo dinheiro que a gente tenha, né? Ou mesmo assim pelas imagens que a gente queira vender daquilo que nós não somos. O paradigma, né, do Consolador, no despertar dessa força da simplicidade, é exatamente olhar mais para você e você buscar se aperfeiçoar. Então, nós, ao desdobrar a força da simplicidade, né, dos pobres de espírito, vamos dizer assim, okay? O que é que a gente deseja? Não mais se elevar acima de ninguém, mas acima de nós mesmos, buscando o autoaperfeiçoamento. Está no capítulo 7. No capítulo 8, nós vamos ver outra força maravilhosa que Jesus cantou e que o Consolador informa para a gente, para que a gente possa despertar esses valores. São os valores do sentimento, que é os que têm puro coração. O sentimento está no capítulo 8. O sentimento. É importante aprender a gerenciar suas emoções, que vão se desdobrar em sentimentos. Por que é importante? Por quê? Porque hoje nós sabemos que quando você emite um pensamento, numa energia eletromagnética, o magnetismo que faz conexão vem do coração. Por isso é muito importante você cuidar dos seus sentimentos. Para fazer empatia, para fazer conexão, nós dependemos um dos outros no aprendizado da lei do amor. Por isso, precisamos ter puro coração. Mas tem um detalhe: quando não gerenciamos devidamente esse sentimento, o que ocorre? Espere a doença, espere as diversas psicopatologias e patologias físicas se você não conseguir gerenciar o seu sentimento. Você se isola e você é um ser social. É preciso despertar esse segundo desejo da sua alma, que é a conexão, que é a empatia. Essa força é sua e você precisa despertar com base no Consolador prometido. A outra força está no capítulo 9, né? Capítulo 9, que você precisa despertar em você, que é para que você não tenha mais ansiedades. Ansiedade, que eu não digo ansiedade potencializada, tá? Porque ansiedade todo mundo tem, mas tem gente que vive a cada instante, a cada momento, numa carga de ansiedade enorme. E vai adoecer, vai gerar uma certa insegurança, vai gerar uma certa incapacidade emocional e você vai sofrer. Então, a brandura e ser um pouco mais pacífico para possuir, para se possuir, para possuir a terra. Olha que coisa interessante. A terra. Será que você possui a terra? Não, você anda num automatismo danado, esperando que depois desse processo pandêmico aí, as pessoas comecem a ativar essa força, né? De ser brando, de ser pacífico, para saborear, estar no agora. É aquele mindfulness de Jesus, o aqui e o agora. O Jesus já
falava desse processo de estar presente há mais de 2000 anos. Orai e vigiai, né? Então, estar presente, ou mindfulness, né? Nada mais é do que você viver um pouco mais do seu agora e possuir a terra, tá certo? Não só possuir, tá certo? Toda a sua estrutura, tá certo? Ok? Que há em você, mas também, ao dar significado para as coisas, você possa, entendeu? Estar mais equilibrado, a fim de que os estímulos que vêm de fora não lhe desequilibrem. E o Consolador fecha as bem-aventuranças, ou as forças que estão dentro de você, que precisam ser ativadas, na última força, que é a força do perdão, da misericórdia. Quando ele diz, bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então essa é a força maravilhosa do perdão. Ninguém consegue viver o mínimo possível carregando o peso da mágoa dentro de si. Até porque, quando Jesus repetiu várias vezes, perdoa, 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 ele sabia que, se você não o fizesse, você ia carregar a energia da imagem da pessoa que lhe prejudicou dentro de você. E esta força precisa ser ativada para você se liberar do passado. Porque se você não se liberar do passado, você é um candidato a um processo depressivo. Então está aí, tá certo? No mesmo capítulo 5 de Mateus, as forças que Jesus nos deu conhecimento e que o Consolador desdobrou para você ativá-las em você, a fim de que você possa ter uma vida melhor. Então, diante dessa plataforma maravilhosa, que hoje tomamos conhecimento das forças que há dentro da gente, pronunciadas, ativadas, ditas, mostrado o nosso conhecimento por Jesus no Monte das Bem-aventuranças, o autoconhecimento, né? Nós vamos agora, e que o Consolador desdobrou em 6 capítulos, vamos agora entender no final do Sermão do Monte, quando ele diz, vós sois o sal da terra. Mas para você entender essa questão, é importante que a gente entenda como é que acontece o sal. Qual é o processo do sal, né? Como é que surge o sal? De onde é que surge o sal, né? Para a gente entender o que Jesus colocou, nós precisamos saber como é que surge o sal. Então vamos lá. Qual é o processo do sal? Então, se colocado água do mar, tá certo? Ok? Em determinada, vamos dizer assim, em ambientes amplos, né? Vários, né? Isso fica 6 meses, essa água do mar, segregada do mar ali, e vai evaporando e vai criando sal. Nessa evaporação vai criando sal. Depois, o sal é tirado e ele é lavado com a água do mar. Eles puxam a água do mar e lavam o sal para tirar as impurezas. Aí é que se transforma em sal. Vamos entender o símbolo, então, porque para a gente entender que o Evangelho de Jesus, ele acessa o inconsciente, por isso que ele é simbólico, porque a linguagem do inconsciente é toda simbólica. Você, quando sonha, você sonha símbolos. Há um sonho manifesto e a gente vai interpretando e tem um sonho latente. Então, toda a linguagem do subconsciente ou da consciência é toda simbólica. Por isso que Jesus falou por símbolos também para despertar valores dentro de você. Vejamos então o que ele diz, né? Olha, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier insípido, ou seja, sem gosto, sem sabor, né? Como lhe restaurar o sabor? Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos então. O mar, a representação do mar, né? Então, o sal vem do mar. Qual é a representação do mar? Né? Se você ler a Caminho da Luz, do benfeitor Emmanuel, você vai verificar que nos primórdios, né, o mar é o útero da vida. A vida nasceu no mar. Tá certo? Então, sal é um produto da vida, porque ele, certo?
nasce a partir da água do mar. Então, o sal é um produto da vida. Da vida. Porque o mar é o útero da vida. No começo, os primeiros batráquios, as primeiras criações, né, as células unicelulares, vamos dizer assim, os primeiros habitantes unicelulares da Terra, eles procriaram no mar, porque lá encontraram o oxigênio necessário. Depois que eles saíram do mar em direção à Terra. Certo? Então, nós estamos falando aqui do sal como produto da vida. Produto da vida. Ok? Vamos entender então. Então, vós sois o sal da terra. Vós sois a vida na terra. Agora, vejam bem. Vocês sabem qual é a alma da vida? A alma da vida. Vamos pensar. Qual é a alma da vida? O que faz a vida, tá certo, ser maravilhosa, linda, bonita, cheia de espetáculos grandiosos? O amor. Então, a alma da vida é o amor. Então, vamos lá. Se eu sou o sal da terra, né? Eu sou a vida verdadeira, tá certo? Na plataforma bendita do amor aqui na terra, para dar sabor, para colocar sabor em tudo, tá certo? Essa é, ok? A minha missão, a nossa missão enquanto conhecedores, ou quando despertarmos a nossa consciência para essa verdade. Vós sois o sal da terra, vós sois a vida, tá certo? Ativando o valor da vida, a alma da vida, onde você estiver, nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu comportamento, dentro da sua casa, dando sabor e fazendo esse movimento maravilhoso e gostoso que é viver. Então, esse é o significado do vós sois o sal da terra. Por quê? Porque depois, né, de tirar das impurezas, né, pela água da vida, que água da vida é essa, gente? Vamos pensar, olha só, vou falar do processo novamente, só para a gente refletir. Vamos pensar, olha só. Então, eu coloco água do mar em determinado recipiente grande, deixo ela evaporar, fica o sal. Depois que o sal, tá certo? Aparece, eu pego esse sal e lavo com água do mar, para ele se tornar puro, para ele tirar as impurezas. Vamos pensar aí. Gente, lavar o sal com a água do mar no processo são as reencarnações, gente. A gente vai lavando as nossas impurezas através de reencarnação e reencarnação. Por isso que o objetivo da reencarnação é a purificação. Você se purificar, né? Então, nós viemos para cá para nos purificar. Então, é o sal, é a vida, né? Que Deus nos deu em nós, uma vida imortal, sendo lavada através de reencarnação e reencarnação, até tirar e tirando as impurezas, né? As impurezas, ok? Então, nós já tivemos várias reencarnações, né? Já fomos lavados, a vida em nós já foi lavada várias vezes, né? Ok? E é hora da gente dar um pouco de resposta, né? E buscar, ok? A partir desse conhecimento maravilhoso, agir diferente. Então, estamos retornando às nossas atividades, seja na casa espírita, seja na igreja, seja onde for, seja no trabalho, com esse viés maravilhoso. Eu preciso, aonde passar, pela minha palavra, pelo meu comportamento, eu preciso ativar, colocar sabor no movimento da vida, para que viver seja algo maravilhoso. E comece por você. Né? Então, o primeiro, quando eu disse que a alma da vida é o amor, então comece por você. Faça o primeiro desejo da sua alma. Aprenda a gostar de você. Aprenda a se amar. Esse é o primeiro desejo da nossa alma, é o auto-amor. Não um processo de autoafirmação, não. Um processo de autorrealização. Então, quando eu, tá certo?
coloco a alma da vida nos meus comportamentos, é porque eu antes já coloquei em mim. E aonde eu estiver, eu vou colocando sabor, o tempero maravilhoso do viver. E tudo quanto chega em mim começa a despertar um sabor, um cheiro gostoso, pela maneira como eu me comporto, pela maneira como eu ajo. Pois bem, mas Jesus coloca, se não tiver sabor, né, ok? A vida em você, a alma da vida não está em você, tá certo? Como lhe restaurar o sabor? Você vai se paralisar, porque você vai perder o movimento da vida. Você vai morrer para a vida, porque a alma da vida é o amor. Você vai se perder para a vida. Você vai se paralisar plenamente. E quando você se paralisa, quando essa força maravilhosa da vida se paralisa em você, espere então ser pisado, ser lançado fora e pisado pelos homens. Como então eu vou ser pisado pelos homens? Porque eu saio fora do amor para os paradigmas do mundo. O mundo é interessante, ele me chama, mas quando eu me escravizo a ele, eu adoeço, ele me atropela. Ele me atropela. Começam a me condenar, começam a falar mal de mim, começam a dizer coisas horrorosas a seu respeito. Isso é pisar. Por quê? Porque você se enganou com relação a você mesmo. Você que devia ser a alma da vida onde você passar, você simplesmente se paralisou. Você perdeu o sabor. E o viés verdadeiro da vida no mundo sem ser dele, você se perdeu. E o mundo vai lhe pisar. Os homens vão lhe pisar. Por isso que ele coloca aqui, tá certo? Se você sair do viés da vida, da alma da vida, que é o amor, a partir do alto amor, a partir de colocar sabor, né, nas suas conexões com quem quer que seja, ok? No servir, na caridade, você se perder, você fica insosso, ok? E quando fica insosso, fica paralisado. E ao ficar paralisado, o mundo vai lhe atropelar. Pois bem, vamos continuando nesse processo de reflexão sobre essa lição maravilhosa, vós sois o sal da terra. Olha, as revelações que estão na doutrina pelo conhecimento que nós temos. Então, diante dessa reflexão que tivemos hoje, é bom a gente refletir. Refletir lá no capítulo 20, Trabalhadores de Última Hora. O que está escrito lá, né, no item 5? Uma revelação. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro modo senão a caridade. O tempo chegou? Chegou. Essa pandemia. Eu vou só refletir um pouquinho aqui. Pega lá no Apocalipse, a primeira trombeta. O que ela diz lá? Saraivada, ou saraiva, fogo, sangue. Vamos pensar? Vamos pensar no Covid. No Covid, aí. Vamos lá. Fogo. Primeiro sintoma dele, febre. 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 Segundo sintoma dele, sangue. Ele consegue obstruir, tá certo? O teu sistema circulatório. Por isso que há. Ok? E o que fala mais? A esperança, as árvores da esperança. Quanta gente, um terço, perdeu a esperança por conta dessa situação, porque se perderam de si mesmo. Então, as coisas estão chegando, estão chegando. E o que nós estamos refletindo? O que nós precisamos fazer? O que mais diz nesse processo lá, essa revelação do item 5, do capítulo 20, Trabalhadores de Última Hora? Diz o seguinte: Deus procede nesse momento o censo dos seus servidores fiéis. Há uma proposta de evolução. O momento agora é de censo mesmo. Quem é que vai
caminhar no viés de ser o sal da terra. Quem é? Porque ele diz, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. E a fim de não surpe, não tire o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pela doutrina espírita. Então vejam bem, há uma proposta, há um momento novo, o tempo chegou, a trombeta tocou, e o que é que nós estamos fazendo? A proposta está aí. Seja o sal da terra, seja a vida. Coloque sabor na vida. Procure o processo de auto-amor, aprendendo a se amar para aprender a amar os outros. Procure esse mundo de regeneração que é para elevar-se, não acima do outro, acima de você mesmo. Porque a grande missão de quem conhece o Consolador é muito claro. Desperta hoje o Cristo de Deus que tem dentro de você pelo exercício da caridade. Há um Cristo dentro de você. Você é a imagem divina. Então procure despertar esse Cristo. Seja o sal da terra. Ou seja a vida. Vamos dizer assim, pontue a vida. Tá certo? Aonde você estiver. Coloque sabor na vida por onde você passar. A fim de que você possa incorporar a alma da vida, que é o amor. Por isso, meus queridos irmãos, que as nossas palavras possam ser ensejo, possam ensejar reflexão para todos nós, nesse momento em que estamos recomeçando nossas atividades com um novo norte, com um novo olhar, com um novo propósito. E qual é o nosso propósito? Seja o sal da terra. Como Jesus diz, vós sois o sal da terra. Vós sois a obra da vida, a obra do amor. Coloca o conhecimento que... Vamos colocar o conhecimento que temos para colocar sabor por onde a gente passar. E assim as pessoas vão despertando a consciência para essa realidade bendita do amor de Deus por cada um de nós. Para as forças que ela tem, que possui. E que a passagem nesse mundo rápida é presente exclusivamente a autoiluminação. Muita paz. Que Jesus abençoe todos nós.